Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio de uma série aqui no canal, onde vamos discutir de forma prática e objetiva os impactos econômicos que a saúde e a segurança do trabalho pode gerar para as empresas do lucro real ou do lucro presumido, especialmente no que diz respeito aos impactos e contribuições que incidem sobre a folha de pagamento. Hoje, eu quero apresentar um exemplo ilustrativo que mostra o tamanho da diferença que uma gestão estratégica de saúde e segurança do trabalho pode fazer. Imagine reduzir contribuição anual de 780 mil em um cenário extremamente desfavorável para 97 mil em uma situação otimizada. Estamos falando de uma economia de 87%, especialmente sobre a fatia da folha que corresponde ao seguro de acidente de trabalho. Mas antes de irmos para os detalhes técnicos, deixa eu me apresentar. Eu sou Ítalo Basílio, engenheiro de segurança do trabalho. Atualmente, atuo em um grande hospital privado em Belém do Pará. Minha formação inclui engenheiro civil, pós-graduação em gestão de projeto, pós-graduação em engenharia clínica e, é claro, pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Agora, vou compartilhar minha tela com você para explicar quais são essas alíquotas, como elas são calculadas, cobradas e, principalmente, como elas impactam diretamente no caixa da sua empresa. Fica comigo até o final, porque esse conteúdo pode mudar completamente a forma como você enxerga a saúde e a segurança do trabalho. Não como uma obrigação legal, mas como uma oportunidade de economia estratégica. Bom, pessoal, como a tela agora é compartilhada com vocês, nós vamos dar prosseguimento ao nosso vídeo, tá? E vamos estar falando sobre o impacto da saúde e segurança do trabalho na sustentabilidade financeira das empresas. Vamos falar quais são os tributos que incidem sobre a folha de pagamento, que são aqueles tributos que acabam onerando muito mais uma empresa devido ser tributada mensalmente sobre a folha de pagamento, que é uma fatia, né, que acaba sendo uma das maiores dentro de uma instituição. Depois nós vamos focar sobre o SAT e dar uma ênfase maior sobre o GILDRAD. Se você não sabe o que significa GILDRAD, fique tranquilo que nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é o GILDRAD. Vou passar para vocês quais são as bases legais de GILDRAD e como é que ele é calculado e, consequentemente, como que ele é incidido sobre a folha de pagamento. Nós temos como um tributo que incide sobre a nossa folha de pagamento, que é o INSS patronal. Ele tem sua alíquota de 20%. Né? Nós temos também o Sistema S, que acaba tributando 5,8%. Que esse Sistema S são aquela alíquota, né, destinada para custeio de alguns órgãos, né, governamentais que possuem o objetivo de contribuir com o treinamento profissional, que seriam esses o SESI, Senai, Senac, Sebrae e entre outros, que algumas empresas chamam também de terceiros. E aqui nós temos o SAT, né, que é o Seguro Acidente do Trabalho. Aqui ele é uma contribuição paga pelas empresas para ajudar a contribuir a despesas da Previdência Social com benefícios decorrentes de acidente de trabalho e doenças ocupacionais. Ou seja, se um trabalhador ficar doente, acidentado e precisar ficar de benefício, a Previdência Social vai acolher esse trabalhador e os custos referentes a esse acolhimento, ele é subsidiado por esse seguro, que nós vamos, a partir de então, chamar de SAT, tá? Que é o Seguro Acidente do Trabalho. E tem outros tributos que incidem. O meu objetivo aqui não é exaurir todos os tributos que incidem sobre a folha de pagamento, mas focar sobre o SAT, que é um tributo de saúde e segurança do trabalho, que é o foco do nosso vídeo de hoje. Bom, adentrando agora, né, a questão aqui do seguro acidente do trabalho, nós temos essa equação aqui, ó, que é o GILDRAD versus o FAP mais o FAI. E a solução dessa equação, eles nos dá a alíquota referente ao nosso SAT. A alíquota do GILDRAD, ele varia de 1, 2 ou 3%. Ele pode ser flexibilizado pelo FAP. E essa flexibilização, ela depende da maturidade da empresa sobre a gestão de saúde e segurança do trabalho, que varia de 0,5, que é um bônus, né, que a empresa vai estar recebendo referente a essa maturidade de saúde e segurança do trabalho, ou ela pode ser elevada até 2, né, que é um malus, ou seja, essa alíquota de 1, 2 ou 3% de GILDRAD, ela pode estar dobrando se uma empresa não estiver fazendo uma gestão de saúde e segurança do trabalho efetiva. E aqui embaixo nós temos o financiamento da aposentadoria especial. Nós vamos entender um pouco mais como é que se comporta aqui essa equação. O GILDRAD versus o FAP,
ele é recolhido sobre o total de remuneração. Ou seja, se uma empresa tem 1.000 funcionários, eu tenho que somar o total de remuneração desses 1.000 funcionários dessa empresa e jogar a equação do Gildrath versus o FAP em cima desse total de remunerações. Ali eu vou chegar no valor da alíquota do SAT. Só que para fechar essa alíquota do SAT, dependendo da empresa, alguns trabalhadores eles ficam expostos a ambientes insalubres em condições especiais, conforme o decreto 3048. Então, assim, se esse trabalhador estiver exposto a esse agente nocivo que está descrito no decreto, nós temos que fazer o recolhimento individual por empregador exposto. E soma o cálculo já realizado, Gildrath vezes o FAP vezes o total de remuneração dessa empresa. Vamos dar prosseguimento. Como que eu falei anteriormente, o Gildrath ele tem sua alíquota de 1, 2 ou 3%, que ele é flexibilizado pelo FAP, que pode ser de 0,5, ele pode flutuar aqui até 2, ou seja, ele pode ser de 1,5, de 0,98, enfim. O nosso fator acidental de prevenção ele pode estar reduzindo ou ele pode estar dobrando a nossa alíquota referente ao Gildrath. Tá, Ítalo. Gildrath, grau de incidência de incapacidade laborativa em decorrência dos riscos ambientais do trabalho. Ele tem a sua base legal lá no decreto 3048, no seu artigo 202. E também nós encontramos, menção, detalhes sobre ele na lei 8212 de 91. Grau de incidência. Incidência de quê? Incide sobre a incapacidade laborativa. Por que a incapacidade laborativa? Em decorrência dos riscos ambientais do trabalho. Em qual magnitude é calculado isso? A metodologia para a definição do Gildrath ele se encontra lá no decreto 6957. Eles realizaram como parâmetro para a aferição do grau de risco os ROIs de percentil de frequência, a gravidade e o custo. Ou seja, eles usaram a frequência que esses acidentes acontecem, a gravidade desses acidentes e o custo que a Previdência Social tem desprendido referente a esses acidentes, permitindo criar um ranking dos quinais com maior frequência, gravidade e custo. É importante ressaltar que esse documento ele não elenca o desempenho das empresas, e sim o ramo da atividade. Então ele não pega o desempenho de uma empresa específica, ele pega o ramo da atividade, ele somou todas as empresas referente àquele KNAI, fez os devidos cálculos de frequência, gravidade e custo e chegou numa alíquota, se ele é 1 ou 2 ou 3%. Lá na portaria interministerial 254, ele mostra quais foram os percentis de frequência, gravidade e custo respectivo de cada KNAI. Então, se você tiver curiosidade, qual foi a frequência, qual foi a gravidade, qual foi o custo referente à sua empresa, é só entrar lá na portaria interministerial 254. Ou seja, a Previdência Social ele pegou 1.301 KNAIs, fez os devidos cálculos de frequência, gravidade e custo, e ele chegou nesse montante aqui. Temos 188 KNAIs que ficaram na margem leve, nós temos 391 KNAIs na moderada e 730 KNAIs na faixa de grave. Então, nós temos aqui 1%, 2% e 3% de alíquota referente ao Gildrath. Então, aqui nós conseguimos observar que 56% dos KNAIs ficaram na faixa de grave, 3%. 30% ficou na média e 14% ela ficou na leve. Chegando aqui no decreto 3048, nós já pegamos esses resultados já calculados e espelhados aqui. Aqui nós temos a relação de atividades, em decorrência dos graus de risco conforme a classificação nacional da atividade econômica. Então aqui nós temos o KNAI, a descrição da atividade e a respectiva alíquota. Tá? Se eu pegar um exemplo aqui de cultivo de girassol, nós temos a alíquota de 2%, um aqui de cultivo de milho, temos uma alíquota de 3%. Então você pode estar jogando o KNAI da sua empresa aí e verificando qual é a alíquota que ela está se enquadrada. Tá? Lá no decreto 3048, no seu anexo 5, você encontra essa lista. E antes de iniciarmos os exemplos do nosso vídeo, vou passar uma informação aqui extremamente importante que consta na Instrução Normativa 2110, no seu artigo 43, inciso 1. Lá diz assim, o enquadramento da atividade nos correspondentes graus de risco, 1, 2 ou 3, que é os graus referentes ao Gildrath, é de responsabilidade da empresa,
e deve ser feita mensalmente com base na sua atividade econômica, ou seja, nós temos até a possibilidade de fazer o autoenquadramento mensalmente, dependendo da atividade econômica daquele estabelecimento. Então, assim, o que eu queria deixar para vocês é que quem realiza o enquadramento referente às alíquotas de Judrade, se é 1 ou 2 ou 3%, é a própria empresa. Então, assim, eles têm, de fato, usar como base o decreto 3048, mas quem faz esse autoenquadramento não é a própria Previdência Social ou o Ministério do Trabalho e Emprego, não. A própria empresa, o próprio estabelecimento que realiza esse enquadramento, ou seja, esse autoenquadramento. Bom, pessoal, chegamos aqui numa parte extremamente importante do nosso vídeo, que são os nossos exemplos. É onde nós vamos fazer a aplicação de todo esse conteúdo, todo esse conhecimento que eu passei para você até esse momento. Depois de ter destrinchado o SAT e explicado para vocês que a alíquota do SAT pago mensalmente referente à folha de pagamento é composto pelo GILDRAT vezes o FAP mais o FAI, que é o financiamento da aposentadoria especial. E depois que você faz todos esses cálculos que nós chegamos de fato na alíquota que tem que ser paga mensalmente. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo aqui da empresa X. Nesse exemplo, eu coloquei como o total de remuneração dessa empresa como fosse 1.500.000. O grau de risco do KNAI preponderante, ou seja, o GILDRAT, que varia de 1, 2 ou 3, eu coloquei também esses 3 exemplos. O índice do FAP, eu desconsiderei o índice do FAP, coloquei ele como 1, ou seja, ele não vai estar sendo nenhum bônus para a empresa e tampouco como um ônus. Então, assim, por isso que eu coloquei ele como o índice sendo 1, para que nós possamos enxergar, né, a importância do autoenquadramento correto do GILDRAT nesse momento. Então, fazendo os devidos cálculos, pegando o total de remuneração da empresa, multiplicando aqui pela alíquota do GILDRAT, vezes o índice do FAP, nós vamos ter um GILDRAT ajustado, ou seja, nós vamos ter que desembolsar R$ 15.000 por mês referente à alíquota do SAT. E fazendo uma projeção anual, né, nós chegamos aqui nesse primeiro exemplo, nessa primeira linha, que nós iremos desembolsar R$ 195.000 anualmente referente à alíquota do SAT. Por que 195? Porque eu multipliquei por 13. Porque como ele incide sobre as folhas de pagamento, o 13º também ele entra na jogada, tá? Indo aqui já para nossa última linha, eu permaneci, né, com o mesmo valor de total de remuneração. Agora o nosso GILDRAT é de 3% e permaneço aqui com o índice de FAP semelhante a 1. E temos como GILDRAT ajustado, ou seja, vamos estar desembolsando R$ 45.000 por mês e uma projeção anual, nós estaremos, né, desembolsando mais de R$ 500.000 referente a essa alíquota do SAT. Pessoal, aí vocês podem observar, só mexendo com essa alíquota do GILDRAT, nós podemos estar economizando, né, ou onerando os tributos referentes à saúde e segurança do trabalho dentro da nossa empresa. Para este segundo exemplo, eu preciso que você esteja atento e preste bem atenção para conseguir entender o que eu vou estar falando nesse momento, tá? Aqui eu tirei esse fragmento aqui do decreto 3048, eu peguei um KNAI aqui 8610, que ele faz a alusão aqui a estabelecimento de saúde, ou seja, hospitais, e ele tem como sua alíquota do GILDRAT de 2%. Pegando aqui, ó, o total de remuneração dessa empresa, ou seja, deste hospital, suponhamos que permanece, né, de R$ 1.500.000 mensal do total de remuneração. Como nós verificamos aqui no decreto, a sua alíquota é de 2%. Agora eu vou mexer também com o FAP. Nesse primeiro exemplo, nós vamos estar jogando o índice dele vai ser igual a 0,5. E fazendo seus devidos cálculos, né, conforme descrito aqui em cima, nós vamos ter um GILDRAT ajustado de R$ 15.000 e uma projeção anual de R$ 195.000. E passando para esse outro exemplo, no qual permanecemos com o total de remuneração, o grau de risco permanece o mesmo, e a única coisa que nós vamos alterar aqui é o índice do FAP, ou seja, para aquelas empresas que não têm aquela certa maturidade de saúde e segurança do trabalho, o índice do FAP pode chegar até a 2, que é o nosso exemplo aqui. E nesse contexto todo, né,
nós vamos ter uma projeção anual de R$ 780 mil. Daí você já verifica a importância de termos, né, de fato, uma gestão de saúde e segurança do trabalho. Nós passamos de R$ 195 mil para R$ 780 mil anual. Um custo, um valor que nós poderíamos estar usando para infraestrutura no nosso hospital, ou compras de equipamento e até mesmo benefícios, né, para nossos colaboradores. Os exemplos de aplicação desse recurso são infinitos. E eu mexi apenas no índice do FAP. E se porventura conseguíssemos reduzir também, não só o índice do FAP, mas também o grau de risco, né? Ou seja, o nosso GILDRAT, nesse exemplo de hospital, de 2% para 1%, nós estaríamos saindo, né, de um cenário extremamente desfavorável, que seria o GILDRAT 2, o índice do FAP 2, nós estaremos desembolsando anualmente R$ 780 mil e passaríamos, né, para um cenário extremamente favorável para a instituição, que nós enquadraríamos, lógico, através de um estudo técnico aprofundado, com embasamento, com todas as legislações vigentes no nosso país. Nós passaríamos para um grau de risco 1, o índice do FAP 0,5, ou seja, com a projeção anual de R$ 97.500. Então, assim, nós poderíamos estar economizando muito. Vocês viram a importância da saúde e a segurança do trabalho na sustentabilidade da empresa? Então, assim, eu queria deixar uma proposta para vocês, que é, se vocês quiserem que eu faça um estudo preliminar referente às alíquotas de SST, verifique se a sua empresa está enquadrada de forma correta, entre em contato comigo através do meu e-mail eng.italobasile@hotmail.com. Eu estarei fazendo uma análise preliminar. Essa primeira análise é gratuita. Se o autoenquadramento da sua empresa estiver correto, eu vou estar emitindo um parecer técnico, parabenizando, né, pela essa maturidade da tua empresa referente a SST. Não vou cobrar nada por isso. Porém, no estudo preliminar, eu verificar que tem possibilidade de estarmos reduzindo, como vocês viram no exemplo, consideravelmente essa alíquota referente ao SAT, eu vou estar entrando em contato com vocês e nós vamos estudar como nós podemos estar reduzindo esse índice, tanto do GILDRAT quanto do FAP, de forma inteligente e segura, trazendo segurança jurídica e economia. Eu fico à disposição e agradeço por você ter assistido esse vídeo e ter ficado comigo até este momento aqui neste vídeo. Curta, pessoal, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, que esse é o primeiro vídeo referente a esse mundo, né, de SST. Pretendo continuar postando. O próximo vídeo eu vou estar adentrando, né, ao mundo do FAP, né, que é o fator acidental de prevenção. E como vocês viram no decorrer deste vídeo aqui, também é um índice extremamente importante nessa equação, né, do SAT. Então, assim, eu me coloco à disposição. Muito obrigado e até a próxima.